Eu estava no curso, tinha acabado de começar a aula, aí minha mãe ligou, desesperada, aí eu já sabia que ele tinha morrido. Ela não disse que ele tinha morrido na hora não, mas ela disse que ia me buscar. Aí eu já sabia. Foi no dia 13 de agosto, ele sofreu um infarto depois de uma cirurgia que ele tinha quebrado o fêmur. Aí depois ele sofreu um infarto. Meu pai, antes da doença, era uma pessoa muito trabalhadora, né? E ele só vivia trabalhando todo dia, de noite. Aí, de repente, ele não podia mais trabalhar e ficava só dentro de casa. Eu ficava com ele em casa, fazia comida para ele, cuidava dele o tempo todo, 24 horas por dia. No dia da morte dele, eu estava na faculdade. Então eu senti muita angústia, senti febre, senti aquela coisa ruim no meu peito. Aí o professor me liberou e eu fui para casa. Chegando em casa, aí eu encontrei meu filho. Então eu falei para ele, eu disse, Saulo, não saia, porque eu não estou me sentindo bem. Provavelmente, se eu me sentir pior, você vai comigo para o hospital. Horas depois, ele atendeu, né, um telefonema. Ligaram para ele e disse, mãe, eu vou ali. Eu disse, Saulo, cuidado com a vida. E outra, não vá para muito longe não, porque se eu precisar de você, você está aqui comigo. Ele, tá certo, minha senhora, pronto. Foi a última vez que eu falei com o meu filho. Horas depois, por volta de 8, 8h30, a minha sogra ligou. Dulândula, teve uns tiros ali e me parece que acertaram o teu filho. Aí eu fiquei desesperada, né? Entrei em pânico. Eu disse, meu Deus do céu, eu achava que no momento que eu fosse encontrar ele ferido ou machucado, alguma coisa leve. Mas não, quando eu cheguei, encontrei meu filho deitado, cravado de bala. Eu não conseguia nem chegar junto. Eu achava que aquilo ali era tudo um sonho, um pesadelo. Não conseguia. Na realidade, a gente não costuma falar em cura, né? Quando se fala de subjetividade, a gente evita de falar em cura. Na realidade, o que se tem é uma reelaboração da vivência, uma ressignificação, entender dentro do seu processo psíquico qual vai ser a função daquela experiência, né? Porque não tem cura, não tem doença, mas o luto ele tem sim o seu ciclo de princípio, meio e fim, as suas etapas, e que é importante deixar o cliente vivenciar a sua subjetividade e dar um sentido para o processo. É importante entender, não só para a terapia, como para outros processos terapêuticos, que quando se fala de luto, não necessariamente a gente está falando dessa morte real, a morte imediata. O luto ele pode ser vivido em diversas dimensões. Uma separação, a perda de um trabalho, a mudança de um lugar. Todo esse processo de ruptura, ele gera o ciclo do luto, né? Muita gente não aceita a morte, mas a gente tem que saber que todo mundo vai passar por isso. Então, tem momentos que eu não aceito, mas tem momentos que eu aceito. Às vezes eu me sinto um pouco culpada, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu extrapolo um pouco, me dedico muito ao trabalho, aí esqueço um pouco meus filhos. Mas devido à perda dele, hoje eu já penso diferente. Então, eu procuro sempre aproveitar o dia de hoje como se fosse o último dia. Antes ele era uma pessoa totalmente ativa e de repente ele ficou uma pessoa totalmente dependente. Para as outras pessoas que não conviviam com ele, ninguém sabia a gravidade, tanto quanto eu, que convivi com ele a vida toda e conhecia ele antes e depois. E eu sabia que isso ia acontecer. Para mim, na hora foi péssimo, né? Mas depois, eu acho que foi melhor para ele. Ao viver o luto, o sujeito, muitas vezes, ele insiste em permanecer nesse lugar, porque para ele é interessante, que é uma forma de manter afetivamente as pessoas que estão em torno. Então, é importante dar amparo para as pessoas que vivem o luto, mas também é importante que permita que eles possam viver a dor e possa realmente deslocar essa dor para outro lugar, para resgatar a sua autonomia enquanto sujeito. Se a gente fica
só no trabalho de amparo, né, os familiares ficam nesse amparo direto, você realmente inibe que esse sujeito possa reelaborar e resgatar a sua autonomia para poder seguir. Porque o amparo desmedido, ele pode gerar sim um adiamento do fechamento do ciclo do luto. Um componente importante no luto é a saudade, né? A saudade. Por exemplo, a saudade ela pode também ser ressignificada simbolicamente. Né? Por exemplo, no começo do ciclo do luto, a saudade é vivenciada com muita dor. Né? E aí, quando você está fechando, reelaborando já, a saudade ela começa a ter um outro componente, fica num lugar mesmo de festa, de lembrança alegre, de deslocamento daquele objeto, né, que antes causava dor, para um lugar de uma memória bonita, uma memória alegre. A ausência do meu pai hoje, ela me traz força para continuar. E nunca desistir. Porque toda a história dele, né, antes de tudo que aconteceu, dele vencer na vida, foi uma história muito dura, né? E ele conseguiu, então eu vou conseguir também. Um dia todo mundo vai se encontrar de novo e vamos viver novamente. Como era antes? Bom. Era boa a tua convivência? Por que era bom conviver com ele? Olha, veja só, é uma ferida que não cicatriza mais nunca na vida da gente, entendeu? Porque é como se fosse um pedacinho da gente que foi embora. Mas, assim, o melhor amigo da gente é o tempo, porque a gente vai se acostumando, entendeu? Com a ausência da pessoa. Então, eu sempre procuro guardar boas lembranças dele, né? Faço sempre minha oração. Então, foi uma angústia muito grande para mim. Eu passei um período doente, caí numa depressão, entendeu? A minha maior ajuda foi o psiquiatra e o tratamento da acupuntura, né? Eu passei quase 2 anos tomando remédio, tinha crise de abstinência, eu achava que todos os dias eu iria morrer. É importante falar que o luto, ele fecha um ciclo, mas ele passa precisa ser falado de um processo de ressignificação, né? O luto ele não termina, porque na realidade é como se fosse um componente do processo de subjetivação. Quando eu falo subjetivação, é a capacidade do sujeito, do ser humano, de atribuir um sentido às suas emoções. Ele não vai simplesmente sumir como uma mágica, né? O sentimento, ele começa a atribuir um outro sentido a esse sentimento. Ainda hoje, eu ainda guardo uma mochila, ainda até com uma roupa do falecimento dele. Guardo caderno, guardo roupa, perfume, sabonete, tudo dentro dessa mochila. E essa mochila para mim é tudo, eu não consigo me desfazer dela, porque é como se tivesse um pedacinho dele ali, né?